Reabilitação oral. Talvez você nunca tenha ouvido esse termo, porque é um termo que é pouco utilizado na odontologia. Ela é muito mais utilizada por nós, cirurgiões dentistas, do que pelo público. Então pouco você conhece, mas você vai encontrar esse termo, por exemplo, na fisioterapia, na reabilitação de um paciente pós-cirurgia, mas na odontologia é um pouco mais incomum ouvir esse termo. Mas aqui, na M Castanho Pro, nós desenvolvemos os projetos de reabilitação oral. Por quê? Porque um dos nossos grandes diferenciais é essa visão ampla que a reabilitação oral traz para nós. Então, o que nós queremos como uma filosofia de trabalho? Quebrar esse ciclo repetitivo de intercorrências de problemas bucais e olhar o indivíduo como um todo. Então a reabilitação oral, ela me deu esse know-how ao longo de todos esses anos da minha carreira de ter uma visão um pouco mais ampla. Por quê? Porque a reabilitação oral, ela engloba as várias especialidades da odontologia para que a gente possa sanar e solucionar os vários problemas. Então eu recebo muitos pacientes aqui no consultório com problemas justamente dessas intercorrências. Então quebra uma restauração, por exemplo, do lado direito, ele começa a mastigar do lado esquerdo, aí o lado esquerdo acaba acontecendo alguma coisa, aí ele não tem mais para onde ir, aí ele projeta a mandíbula para frente, ele começa a mastigar na frente, aí estraga os dentes da frente e por aí vai, e vira uma bola de neve, uma cascata de intercorrências, e muitas vezes ele fica indo de profissional em profissional e cada profissional vai resolvendo pontualmente, mas não resolve o problema do todo. Então é justamente isso que a reabilitação oral traz, é trabalhar os 4 cantinhos ali da boca para devolver uma saúde bucal realmente plena, para trazer maior qualidade de vida para os nossos pacientes, olhando e unindo essas várias especialidades para trazer resultados mais efetivos e mais longevos para os nossos pacientes. Então, fico muito feliz de ter tido a oportunidade de me relacionar com profissionais e professores que eu tenho em alta estima e que me trouxeram essa amplitude desta visão de conseguir olhar para o todo. Então, pacientes com perdas de dentes, eles estão incluídos na reabilitação oral. Pacientes com uma má posição de dentes também podem estar incluídos na reabilitação oral. E até mesmo o paciente que vai fazer apenas uma restauração. Se essa restauração ela não tiver compatível com a forma e com a função no enquadramento de todos os dentes, este paciente pode ter problemas futuros. Então, essa visão de olhar o indivíduo como um todo é o que a reabilitação oral traz. E para isso a gente tem casos de menor complexidade, desde 1, 2 ou 3 restaurações, até casos de alta complexidade, em que vai envolver desgastes, vai envolver perdas dentárias e vai envolver uma série de intercorrências ao longo do tempo, em que geraram inúmeros problemas e que muitas vezes a gente tem que coordenar tudo isso, fazer um planejamento o mais completo possível para que a gente consiga reorganizar e harmonizar todas essas funções mastigatórias, trazendo maior qualidade de vida. Com isso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um equilíbrio mastigatório, uma efetividade maior da mastigação, requerendo menos da nossa musculatura e preservando todos os tecidos que fazem parte de todo esse processo nosso, do nosso sistema estomatognático, que é o sistema que envolve todo o processo de musculatura, de articulação, de tendão, de processos de posição de língua, da forma como a gente gesticula e da forma como a gente mastiga no nosso dia a dia. Então, eu quero te convidar a conhecer um pouco mais sobre esses nossos processos, sobre o método que a gente desenvolveu para poder trazer essa abordagem mais completa, olhando para o indivíduo como um todo, para que a gente possa solucionar essas pequenas partes de acordo com as queixas principais do nosso paciente, para devolver um sorriso harmônico, um sorriso com uma estética agradável e com mais saúde e qualidade de vida.
E nesse processo de reabilitação, se o paciente tem essas N intercorrências ao longo da vida e ele vai em inúmeros profissionais que às vezes vão solucionar pontualmente e não vão ter essa visão do todo, ele pode carregar isso para o resto da vida e esses problemas irem se agravando com o passar do tempo. E aí o caso vai ficando cada vez mais complexo e cada vez mais difícil de resolver. Então, o quanto antes você procurar um tratamento que tenha realmente essa integralidade, que possa unir essas várias especialidades com uma visão um pouco mais ampla, tanto melhor e melhores os resultados você vai ter para o restabelecimento da harmonia desse sorriso como um todo. Então, a reabilitação oral é sobre isso. E nós temos um olhar muito apurado e cuidadoso para o paciente passar por todo esse processo com muita segurança, com muito conforto e com uma qualidade muito boa em termos de resultados. Eu tenho muitos pacientes que passaram por esse processo de reabilitação. Ele não é um processo curto, mas ele é um processo em que a gente tem o entendimento do que realmente o paciente precisa e a gente vai transformar essa jornada deste tratamento do paciente e vai transcorrer essa jornada de uma forma muito segura, de uma forma muito confortável, de uma forma muito prazerosa. Eu tenho inúmeros pacientes que passaram por esse processo e viraram até grandes amigos. Então, tenho muito carinho e muito cuidado com todos esses pacientes que passam pela M. Castanho e que possam precisar dos nossos serviços e a gente pode oferecer um tratamento que seja realmente integrado, porque a saúde bucal ela reverbera para o nosso corpo e vice-versa. Então, cuide da sua saúde bucal, que você vai ter uma saúde geral muito mais plena. Então, se você não sabia sobre esse termo, agora eu consegui esclarecer um pouquinho mais do que é a reabilitação oral. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe. Se você acha que mais pessoas podem saber sobre isso e que vão ajudá-las nesse processo, pode contar com a gente que nós estaremos prontos para atender vocês.